primeira questão é que esta foi uma reflexão feita dentro da pandemia. A pandemia não acabou, como sabemos, é dentro da pandemia. Esta palavra dentro sugere-me de imediato vários pressupostos, que precisamos de... Há uma expressão do Tolentino Mendonça que eu gosto muito, que é habitar este silêncio. Precisamos de mergulhar e deixar-nos questionar por tudo isto que nos veio provocar, retirando a estabilidade e a segurança e tantas seguranças que nós tínhamos, mas também que nos veio irmanar nas mesmas angústias e sofrimentos. Estar dentro, sentir-nos irmãos, não completos sozinho, e precisar também do outro, que está neste mesmo espaço, precisar dele para perceber para onde ir. Já todos deram conta que o documentário é dividido em 5 pontos, com desafios, com o novo anúncio, portanto é um desafio pastoral para a Igreja, e depois apresenta esta paróquia como um pouco este núcleo que pode ajudar o mundo nesta reflexão. E a minha reflexão depois encaminha-se, já agora apresento só um outro slide, depois já tiro isto daqui, são 7 pontos que eu tento descobrir dentro do documento para ser também mais fácil a orientação. Então, estando aqui dentro, e ainda mais no início da Quaresma, significa que dentro da pandemia Deus nos quer levar para algum lado. Estamos como que a fazer uma peregrinação e muitas vezes corremos, paramos, descansamos, falamos, ouvimos. Portanto, é neste caminho que nós queremos fazer juntos, que ganha um corpo palavras novas ou força nova palavras velhas. Também na pastoral. E falo precisamente da comunhão, que muito se fala, mas que se calhar ganha agora uma forma nova. A corresponsabilidade, pensar na família, pensar nos leigos no mundo, pensar na vossa responsabilidade como comunicadores também de uma mensagem que tem que ser de esperança no meio de tudo que é hoje a comunicação, que nos mistura o sofrimento com a festa, que nos mistura a esperança com a desilusão, com as ideias de corrupção. Portanto, tantos desafios aqui estão. E também a palavra parcerias, vai aparecer algumas vezes, não propriamente com este nome, mas que aparece ao longo do documento. Um pouco daquela ideia do que o Papa diz sobre a Igreja. A Igreja é um poliedro. E é preciso dizer a cada um que se a parte dele não estiver no poliedro, o poliedro não fica completo. E, portanto, também para enfrentar estas problemáticas da Igreja dentro do mundo, se um cristão não estiver no seu lugar, a Igreja não é a mesma, o mundo não se torna melhor. Depois também o documento começa um bocadinho por aí, dizendo que esta pandemia é, no fundo, a ponta do iceberg de tantas pandemias que já assolavam a humanidade. Muitos dos problemas que nós sentimos agora já cá estavam antes, agora foram avolumados. Uma das quais, a maior, é o problema da ecologia, a ecologia integral, que compromete o homem, compromete a natureza, quebra equilíbrios e todos sofrem. Portanto, este primeiro ponto, juntos e dentro na pandemia, estamos juntos, dificilmente juntos, mas obrigatoriamente dentro. E um segundo aspecto, depois que aparece logo no início, eu deixo de partilhar, porque penso que já é suficiente, é um conjunto, a vida, a saúde, a solidão, a necessidade de uma sociedade inclusiva, solidária, a questão dos idosos, é um conjunto de constatações que nós damos conta que estamos em crise por muitos lados. E é neste aspecto, por exemplo, o número 8 diz que esta pandemia ou esta crise não é apenas sanitária ou económica ou social, é um grito, não é? Quando estamos dentro podemos ouvir os gritos da humanidade e o próprio grito de Deus é gritar connosco. Portanto, é como que um grito que diz que é preciso nascer uma nova mentalidade. Tem que haver temos que tentar provocar uma reviravolta cultural.
que se possa concretizar em pessoas que se entendam a elas próprias como imbuídas de verdade, de justiça, de fraternidade e de paz. E tudo à medida da família humana, não de pequenos grupos, pequenos interesses, pequenas orientações, mas olhando esta universalidade que é a família humana, e que nos desabituemos de pensar, eu tenho soluções, eu sei tudo, tenho aqui a solução, nem que seja o próprio Evangelho, né? E pensar que isso é para oferecer aos outros, que necessariamente vão beneficiar com isso. Precisamos de facto nos entender como pessoas positivas, portadoras desta nova mentalidade, mas que nunca avançarão sozinhas, não podem deixar ninguém para trás. E aparece aí um exemplo como seria importante que nas diversas comunidades, lugares, aparecessem pessoas capazes de falar de esperança, de falarem de Deus no meio da doença. As pessoas, não assim por estes meios de massa que nós podemos usar, mas que sejam capazes daquele diálogo tu a tu, nas técnicas pastorais mais diversificadas, mas ser capaz de falar da vida, do sofrimento, da morte, levar luz e esperança a isso. Sobre a solidão, levanta-se aquela questão que de facto a solidão se vence na família. Que bom seria que pudéssemos cada vez mais levar os idosos para casa, voltar a chamá-los para casa. Nós estamos a isolá-los, em vez de isolarmos o vírus, de certa forma isolamos tantos idosos, tantos doentes, não podemos lá chegar durante muito tempo ao pé deles. Não haja dúvida que temos que dizer claramente, o documento dilo, mostramos não ter capacidade de resposta para a solidão. E continuamos sem grandes respostas. Como criar condições à família? Aparece sempre quase este retornelo, não é? Seria preciso que se organizassem, que houvesse iniciativas proativas para responder, ir ao encontro e animar essas pessoas sós. Projetos de voluntariado, precisamos de novos líderes também para isto. Projetos de voluntariado que envolvam crentes e não crentes, o tal poliedro, o tal estar dentro todos juntos. Pois os desafios da inclusão e da solidariedade, sabemos e corremos riscos de deixar mais gente perdida no caminho, nesta peregrinação que devia levar a todos para a frente, sobretudo esses tais frágeis, tantos imigrantes vivem dramas terríveis, não é? Mas também outro tipo de pessoas, não é? Os pobres, vemos ricos cada vez mais ricos, há bocadinho o Dr. Pedro falava disso, não é? Já são dados confirmados que os grandes ricos estão mais ricos e muito mais ricos e vai continuar assim. Portanto, esta nossa sociedade precisa da Igreja que se entenda como hospital de campanha, que traga para cima o que de melhor tem em humanismo e em humanidade, em Evangelho, e que também tenha muitas atitudes e chama outros, mesmo quem não tenha fé, a percorrer este caminho, para o caminho do bom samaritano. Vem depois um outro grupo, então, que é esta questão da igreja doméstica e do sacerdócio comum dos fiéis, para até olhar para casa e olhar para o mundo. E a família aparece sempre ali, como charneira, decisiva no que diz respeito ao acolhimento da vida, ao acompanhamento das fragilidades, mas também decisiva na formação. E, se calhar, mais do que nunca, decisiva também numa educação axiológica, no fazer valer os valores da pessoa humana, dos seus direitos, da sua dignidade. Mas, ao mesmo tempo, dar conta que esta igreja não estava também preparada. Não? A escola, se calhar também a igreja, a catequese, foi-a substituindo demais. E agora achou-se, como na rua, e toda a gente está a dizer, mas a família é a escola, é a igreja, rezemos pela família, porque, de facto, a família é o grande milagre da criação e a grande invenção de Deus para o mundo, para o manter unido. Pronto. Mas esta igreja doméstica que nós tantas vezes substituímos e que, oxalá, se torne cada vez mais forte, e depois entenda também que a família é chamada com a igreja a estar em saída, a estar preocupada com os grandes problemas que a rodeiam, não é? Se calhar este é mesmo o momento em que os leigos deveriam tomar esta consciência do seu sacerdócio, de que são sacerdotes, do seu sacerdócio comum no mundo.
precisamos lá de uma laicidade santa, não é de gente de sacristia que de vez em quando também vai ao mundo, mas fecha os olhos. Não é? Essa laicidade que se alegra com o mundo e que se encanta com as coisas do mundo, que mergulha nelas e que lhes dá um sentido, também lhes dá uma luz, pela sua forma de estar e de viver e de pensar. Não é? Portanto, gente que nos diversos campos da vida do homem sejam capazes de viver a sua vocação para que nasceram para o batismo. Aqui entra também depois a questão das relações e da vida comunitária. Nós perdemos muito da beleza das relações. Parece que até somos um perigo para os outros. Eu às vezes a brincar com pessoas amigas ou de família, não, nunca mais aparece, mas se vou aí ainda te mato, se vou aí sou um perigo para ti. Vamos ter precisado de muito tempo para recuperar isto. E enquanto que ao princípio muita gente dizia, vai ficar tudo bom, hoje já ninguém quer ouvir falar disto. Vai ser melhor, as pessoas vão ficar melhores. Duvidamos. Ontem eu ouvi uma pessoa, hoje outra, duas da saúde, a dizer as pessoas parecem que estão a ficar piores. É este alerta que nós temos que correr a viver aqueles relacionamentos que ajudam a pessoa a sentir-se pessoa importante, não é? Importante para nós. E se for importante para alguém, é importante para o mundo inteiro. Não é? Tem que ser o amor verdadeiramente a recompor relações e a vencer os confinamentos. Muita gente vai ficar marcada por isto, vamos ficar, não sabemos de quanto tempo, vamos ficar, não é? Muita gente, vamos todos ficar marcados por isto. E também a vida comunitária. Aqueles hábitos, aquele gosto, que as pessoas dizem a brincar, ai que saudades de um abraço, ai que saudades de beijar, ai que saudades de estarmos a uma mesa. São doenças reais, não podemos estar com isto, queríamos. Portanto, a vida comunitária foi muito afetada e vai ser um pouco um drama para quem tem preocupações na vida da comunidade, como nas nossas, aqui refiro muito às nossas comunidades paroquiais, porque simbolizam muito para tanta gente, que às vezes pode não vir à igreja, mas simboliza muito ter uma comunidade forte. Também esta experiência que fazemos da fragilidade, até das nossas próprias estruturas, tem que nos questionar a nossa autossuficiência. Portanto, tínhamos estruturas para os outros. Agora temos que ter estruturas com os outros. Isto é um desafio muito grande, o tal desafio de estar dentro, de ouvir, de caminhar juntos e de tentar descobrir caminhos juntos, porque é aí que o Espírito Santo se manifesta. Bom, então também é fundamental ter esta coragem de ver a vida da própria família comunitária, não é? A sua capacidade de integrar, a sua capacidade de criar, a capacidade de gerar. Hoje fala-se muito até numa pastoral generativa. O campo da missão alargou-se, não é por fecharem as igrejas ou por estarmos confinados que se apertou o campo da ação. Ela vai se alargar extraordinariamente se formos capazes de ter este olhar universal e este olhar confiante. E aqui volto a dizer, então, para este mundo é preciso líderes que acreditem num novo anúncio necessário. Este novo anúncio, que eu resumi um bocadinho naquele esquema inicial, na construção de uma fraternidade universal, de que o Papa tanto fala, tantas alianças fez nesse sentido, tanto diálogo religioso com os cientistas, com os profissionais de todas as artes, para virem também dar o seu contributo, por exemplo, na Fratelitude. O Papa dá-nos este exemplo estupendo. Portanto, o novo anúncio, que também muitas vezes entendemos como temos um Evangelho, temos Jesus Cristo, este é o nosso anúncio, e portanto nós vamos ser capazes de iluminar as culturas modernas, as novas culturas urbanas, que nos vieram descongestionar um aparelho muito arrumadinho, e o grande desafio é sermos capazes também aqui de mergulhar dentro das culturas e ser capazes de encarnar o Evangelho e com as culturas darmos qualquer coisa de novo também ao mundo de hoje. O Papa nisso é, de facto, um especialista. E, de facto, para esta fraternidade universal, muito nos ajudaria a ser capaz até de aprofundar o que significa esta palavra todos, dentro dos dramas todos que se vivem pelo mundo fora, mas para todos. O Papa diz mesmo, sonhemos mesmo esta única humanidade. Depois, dentro deste anúncio, é evidente que há aqueles desafios mais concretos, que é
o desafio dos meios de estar nos ambientes digitais, não vou aprofundar isto muito porque vocês são grandes especialistas dessa área, também a questão da evangelização com a própria liturgia, não é? Hoje há questões que se levantam, mas estaria a dizer 2 ou 3 coisas, não? Nós às vezes preocupamos numa celebração muito certinha, e estou a falar para a maior parte são leigos, penso que só que esteja o Padre Manuel Mendonça, enquanto, o Padre Manuel Barbosa também, portanto são leigos, mas nós às vezes empenhamos muito a fazer uma celebração muito bonita, a cantar muito, e desprezamos um funeral onde estão se calhar 10 vezes mais do que estavam nessa celebração. Somos capazes de investir 50 pessoas, portanto metade da Assembleia, entre leitores, etc., todos aqueles ministérios litúrgicos, e esquecemos se calhar um batismo, um casamento, onde pessoas vêm por simpatia e que podem ser também sujeitos de evangelização. E às vezes também esquecemos que quem vem todos os dias se calhar já conhece o sermão. Eu estou a falar como quem faz muitos sermões, portanto estou livre, estou à vontade. Mas não pensamos nesses para quem devíamos estar a falar, porque seria evangelização. Portanto, há desafios grandes que o documento aqui levanta, também nestas diversas áreas concretas da pastoral da Igreja. Depois muitos católicos têm efetivamente também a única formação contínua, é a participação na missa do domingo também. Aqui a responsabilidade deste anúncio através da liturgia. Dentro deste aspecto, 2 pontos, estou quase a acabar, portanto esta questão da palavra e da liturgia, mas também dos ministérios e das periferias. Sobre os ministérios basta pensar quantas pessoas de novo apareceram para o acolhimento, para a comunicação, transmissões, para ajudar a catequese, as formações, quantas pessoas apareceram em várias áreas novas para construir o quê? A fraternidade na comunidade, para que as pessoas se sentissem bem, quanto nós precisamos disto, mas também não é só acolher, é também integrar, não é só falar e dizer coisas e preparar coisas para os outros, mas é elaborarmos projetos de comunicação de saída para o mundo, de saída à porta. Parece que muita gente não sai à porta da igreja quando em paz, o mundo está lá fora à vossa espera, muitos parece que ficam sempre ali no cantinho, né? Está muito quentinho cá dentro, não é? De facto estes tempos são desconfortáveis, mas são desconfortáveis por isso mesmo, para que vejamos onde é que Deus nos pede que construamos esse conforto. Também no campo da família, já agora levantar aqui, se calhar serão tempos para aprofundarmos a questão de novos ministérios. Se calhar não se entende muito que a família tem um sacramento à semelhança do sacramento da ordem, porque é o sacramento do matrimónio, um sacramento verdadeiro e próprio, que não tenha um ministério na estrutura da Igreja, digamos assim. Bom, estes ministérios familiares, quando nós precisamos de novos desafios. Depois também este da comunicação é o da comunhão. Fizeram-se parcerias interessantes, sobretudo na primeira fase, onde se via a saúde, as autarquias, a igreja, muitos padres, vigários de zonas pastorais eram chamados a reuniões para pensarem todos em conjunto o que fazer. Esperemos que no fim não fiquem só os políticos e os da saúde, não é? Que nós consigamos manter esses laboratórios do diálogo, como mantemos os laboratórios da fé e os laboratórios da pastoral, estes diálogos com o mundo. E a partir das periferias, enfim, se nós, a mesma coisa que eu dizia numa homilia, se eu a preparasse a pensar nos que vêm lá por acaso e por simpatia de outros e com quem se calhar poderemos fazer um bocadinho o mundo melhor, e os outros não se deixariam de santificar, como é evidente, as periferias é um bocadinho a mesma coisa. Ouvimos falar já de grandes planos para a recuperação económica. Eu gostaria tanto de ouvir dizer que um deles era a pensar nos últimos, no pobre, no idoso, no toxicodependente, no sem-abrigo, pessoas que se calhar deveriam dar um contributo à sociedade. E aqui também, até do ponto de vista pastoral, de pensarmos os planos a partir das periferias, sejam elas periferias existenciais, sejam periferias
geográficas, aquilo que for. Portanto, a palavra final é sobre a paróquia e os jovens. A paróquia aparece aí rebatizada com 3 nomes que o Santo Padre lhe deu, e que são 3 nomes que são, no fundo, convidativos a um estilo novo. Comunidade sinodal, comunidade em saída e a Casa do Povo de Deus. São 3 expressões muito bonitas, todas elas, no fundo, a convidar a olhar para aqueles discípulos de Emaús que vão a fugir de Jerusalém com medo da cruz de Cristo, que se cola também às costas deles, e que depois no caminho recebem a palavra e recebem o calor no coração. Caminhar juntos é a grande palavra que o Papa deixa. Juntos para que ninguém fique fora. A sinodalidade é difícil, é uma palavra de milénio, mas é constitutiva da Igreja, são coisas muito fortes. Pois esta Igreja em saída, né? Todos nós percebemos o que é que ele queria dizer com isto, e Casa do Povo de Deus, capaz de acolher, ser mãe, ser audaz, explorar novas vias, novas linguagens. E o documento, como não queria deixar de ser na preparação da JMJ, deixa o último capítulo a dizer que são precisos os jovens, mas que venham inteirinhos, como são, sem medo, e que nos tragam também uma lufada de ar fresco. A pandemia só será vencida se o for em todos os estratos sociais, se o for em todos os países do mundo. Quer dizer, seria uma ilusão pensar que os países mais ricos se conseguiriam livrar da pandemia, fechando as fronteiras e, portanto, deixando que ela se difundisse noutros países, ou que uma determinada extrato social o fizesse em detrimento de outros. Portanto, de facto, só quando todos conseguirem ser vacinados, por exemplo, um aspecto que o Papa Francisco tem salientado, que este documento também salienta, de que a vacina chega a todos. Não é? E há dias que os primeiros, portanto, as primeiras vacinações assim mais sistemáticas dos países pobres só sucederão no final deste mês, quando até agora tem sucedido nos países mais ricos. E portanto, isso não vai de encontro a esta ideia de que estamos todos no mesmo barco, que ninguém se salva sozinho. Portanto, esta redescoberta do bem comum, de que fazemos parte de uma mesma família humana, num país, em todo o mundo, é algo que também deve ser uma destas redescobertas, destas lições que devemos aprender a partir da pandemia, da mesma forma que devemos aprender esta redescoberta do valor da vida humana em todas as suas fases. E, portanto, esta ideia de que estamos todos no mesmo barco, ninguém se salva sozinho, vale para a questão sanitária, mas vale também para a questão social e económica. É um facto que, como disse há pouco, portanto, estamos a enfrentar uma crise social e económica que não tem paralelo nos tempos mais próximos, e também, por isso mesmo, exige um esforço de solidariedade que não tem paralelo nos tempos mais próximos. Portanto, tem de ser algo e aqui, de facto, a Igreja tem um papel importante, porque se é verdade que o Estado tem um papel importante, e também esse é um aspecto que nós podemos escolher desta pandemia, das lições desta pandemia, de que, de facto, o Estado não se pode demitir e pensar que o mercado resolve os problemas todos, quer do ponto de vista sanitário, quer do ponto de vista social e económico. Se isto é verdade, e isso vem de encontro também à doutrina social da Igreja, o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade não significa que o Estado se demita, se abstenha, seja indiferente e deixe que as coisas laissez-faire, laissez-passer, deixe que as coisas corram assim sem enfim, que o mercado por si só resolve os problemas, mas é legítima e importante esta ação do Estado, mas do ponto de vista subsidiário, quer dizer, supletivo, para cobrir aquilo que não pode ser feito pela sociedade civil. E também isto é importante, que não pensemos, como às vezes também sucede, que
cada um de nós se pode responsabilizar, porque o Estado é que deve atender a essas questões, não é? E portanto, aqui, neste aspecto, nós temos visto nas últimas notícias que, mesmo através de apoio da União Europeia, não se consegue chegar a todos, não se consegue chegar a todas as pessoas, satisfazer todos os pedidos que chegam, mas de facto há condições para chegar, não é? Eu penso, quer dizer, não, até agora não houve notícia de que haja falta de abastecimento de bens essenciais. É preciso que eles cheguem de facto a estas pessoas e que também da parte da sociedade civil haja uma mobilização nesse sentido. E tem havido, eu tenho conhecimento, e se calhar muitos de vós até têm um conhecimento bastante mais alargado do que o meu, mas dou-vos só alguns exemplos. Na minha paróquia, espontaneamente surgiu um grupo que se chama Cozinheiros à Mão, são pessoas que devia-se chamar mais cozinheiras, mas não são só cozinheiras, também há alguns cozinheiros, há até alguns profissionais, e quando confeccionam portanto, as refeições para a sua família, alargam um pouco, de acordo com as possibilidades de cada um, e isto chega mais ou menos a, enfim, algumas centenas de pessoas por todos os dias, não é? E, portanto, são refeições já preparadas, não é? Portanto, não há outro tipo de ajudas, mas elas quiseram, de facto, que seja algo que corresponda, de facto, àqueles esmero que se tem quando se... Portanto, não é de dar aos pobres menos do que aquilo que dão à própria família, é uma coisa importante. Outro exemplo que eu tive conhecimento do meu serviço, de uma iniciativa do Presidente do Tribunal onde trabalho, que era o Porto, na Diocese de Dom Armando, ele sugeriu que as pessoas dessem um contributo regular do seu vencimento, e assim tem sido já há vários meses e vai continuar. Houve uma adesão maciça e portanto, junta-se uma soma considerável que ajuda algumas instituições do Porto. Isto também para salientar um aspecto que também nós já descobrimos, quer dizer, a crise não atinge todos por igual. Até já li artigos que davam conselhos sobre como aplicar poupanças de pessoas que fazem poupanças nesta altura, porque têm os mesmos rendimentos, não têm nenhuma quebra de rendimentos e têm menos despesas, porque não fazem despesas de transportes, ou outras, de restaurantes, outras. Também já vi uma análise desta notícia que dizia que, portanto, que a média dos salários tinha subido, mas, quer dizer, foi a média, porque subiram alguns salários que já eram os mais elevados e desceram outros que eram os mais baixos. Bom, eu não conheço, não estou a par desta situação, mas admito que seja assim que isto aconteça. E depois também vemos como nesta terceira vaga as pessoas sacrificadas são as mesmas que já o foram na segunda e na primeira. Não é? E pronto, isto para dizer como de facto há aqui um esforço de solidariedade que deve partir de cada um, que deve partir da sociedade, sem pensarmos que o Estado vai resolver tudo. A este propósito, a reflexão fala, portanto, vai um pouco mais longe, portanto, não vai apenas, não se fica nesta resposta à crise imediata, mas analisa a questão do repensar o sistema económico e social numa perspectiva de mais longo prazo. Portanto, nós, nesta pandemia, redescobrimos a importância do papel do Estado, e das insuficiências do mercado, mas se alienta também neste aspecto, não só apenas na questão social, também é que assim valerá o princípio da subsidiariedade e o papel da sociedade civil. Faz-se uma citação da encíclica Caritas in Veritate, do Papa Bento XVI, a este propósito, para salientar como os valores da solidariedade devem penetrar não apenas no âmbito dos apoios sociais, mas também no âmbito da economia, e portanto aqui há um papel importante a desempenhar pela chamada economia social, pela responsabilidade social das empresas, etc. Isto porque também, de facto, isso
o Papa Francisco tem salientado, e falo na encíclica Fratelli Tutti, os apoios sociais devem ser para situações de emergência, e é o que acontece agora, porque o ideal será que todas as pessoas que o possam fazer tenham oportunidade de trabalhar, não é? A render os seus talentos ao serviço da sociedade, e isso, enfim, não vamos pensar que é o Estado que vai criar muitos, pelo menos cá em Portugal, os empregos que terão que ser gerados para que isso aconteça. Outro aspecto que a reflexão acentua é a questão neste repensar do sistema económico e social, a atenção ao cuidado com o ambiente, também essa é uma lição que podemos aprender da pandemia, e podem ser confrontadas nas escolhas a fazer, há que ter uma visão de longo prazo, mas se calhar o que seria mais conveniente numa perspectiva de curto prazo não é aquilo que é mais benéfico na perspectiva do cuidado do ambiente, e isso é um aspecto importante a ter em conta. Há também uma referência à mensagem, a reflexão foi feita antes das decisões da União Europeia sobre o plano de recuperação e resiliência, a famosa bazuca, mas que de alguma maneira vem responder àquilo que é um desafio que na altura é feito nesta reflexão, e também o Papa Francisco na altura tinha dito, quer dizer, que a União Europeia é confrontada com o maior, enfim, podemos dizer, não é, se não o maior, um dos maiores desafios da sua história, porque depois de uma situação de crise de confiança tão acentuada, é posta à prova, portanto, a ideia da União Europeia como uma verdadeira comunidade. E os cidadãos da União Europeia, se não têm este sentimento de pertença a uma comunidade, é natural que percam a confiança nesse projeto. E esta decisão que foi tomada, de alguma maneira, veio repor um pouco dessa confiança que se tinha perdido, isto porque numa sondagem de há dias notava-se que os cidadãos da União Europeia têm uma visão positiva, mais positiva da União Europeia do que tinham em 2019, portanto, mais de um ano antes de toda esta situação. Também é verdade, enfim, isto agora é um comentário adicional meu, também é preciso ter algum cuidado, porque me faz lembrar aquela experiência que se viveu logo a seguir à adesão de Portugal à União Europeia, quando começaram a chegar os fundos europeus, usava-se a imagem da Europa como árvore das patacas, que vinha de lá tudo que nos vinha a resolver os problemas, e de facto foi importante o contributo dos fundos europeus para algum desenvolvimento do país, mas também isso ficou aquém daquilo que se poderia ter aproveitado com recursos que estavam à nossa disposição. E seria bom que não se esqueça o mesmo agora com este plano. Há um aspecto que a reflexão também salienta, e que talvez na altura, enfim, a coisa isto fosse mais nítido, é que havia uma maior congregação de esforços, de vontade, não tinham tão ao de cima polémicas, divergências em várias correntes políticas, e isso foi algo positivo e que também foi notado no estrangeiro. Já não será tanto assim, mas também na reflexão se diz que isto não significa que, digamos, que funciona aquela dialética normal da política da oposição, etc. Mas eu acho que é importante que, de facto, diante de situações tão graves como esta, se aponte mais ao que une do que ao que separa, sem esquecer que é natural que haja divergências, mas que somos todos, também neste aspecto, estamos todos no mesmo barco.